artigo 6º. Olha só o que a gente tem no artigo 6º aqui, ó. É aquele glossário. Todo mundo que estuda licitações tem que ler, reler e rever o artigo 6º, tá? Então, bastante atenção sempre com os mesmos detalhes aqui, ó. Para os fins dessa lei, considera-se obra. O que é obra? Eles adoram perguntar o que é obra. Podem marcar isso aqui, ó. Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Duas coisas surgem aqui, ó. Primeiro, o conceito, tá? O que é uma obra? É uma construção. Claro, uma construção é uma obra, tá? O que é uma obra? É uma reforma. Cuidado aqui, ó. Eles gostam de falar que reforma é serviço. Não, reforma é obra. Pensa na sua casa. Você pode construir a sua casa ou reformar a sua casa. E seja uma construção ou a reforma da sua casa, você tem uma obra. Mas fabricação, professor, sim. Pode ser que para fabricar determinado produto, para você ter, por exemplo, geração de energia elétrica, você precisa construir uma hidrelétrica, uma barragem. Então, entra no conceito de obra também, quando for nesse sentido. Pode ser que eu precise recuperar uma estrutura já existente. E aí eu preciso contratar, fazer uma obra diferente da reforma. A reforma você pode ali, introduzir novos elementos. A recuperação é simplesmente a recuperação, entenderam? Mas de qualquer forma é uma obra. Eu vou recuperar, eu vou restaurar um edifício público. Então eu estou tendo ali uma recuperação. Ampliação. Então eu estou ampliando, fazendo ali uma obra no sentido de ampliar. Então percebam que tudo entra no conceito de obra: construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. E aí o seguinte, mas de que forma a obra vai acontecer? Pode ser uma execução direta da administração pública ou uma execução indireta. Quem já andou pelo campus da UFMG consegue perceber isso claramente. Como assim, professor? Dá uma voltinha no campus da UFMG, por exemplo, na região da Pampulha. Ou dá uma voltinha no campus da Universidade Federal da sua cidade, enfim, Então, parem para pensar o seguinte. Eu tenho ali um campus universitário. Existe uma universidade pública com o seu campus universitário. E muitas vezes você tem a necessidade de obras e reformas naquele campus universitário. Muitas vezes, o que a universidade faz? Coloca o seu próprio departamento de obras, tá? A sua própria área de obras para realizar a obra. É uma execução direta, ok? Então eu tenho uma execução direta. Eu tenho um tribunal e o tribunal tem a sua secretaria de obras. E na secretaria de obras desse tribunal tem engenheiros, existe pessoal capacitado, especializado, e inclusive existe mão de obra capaz de realizar a obra, pequenas obras. Então você tem aí essa execução direta. Mas voltando no exemplo do campus universitário, que para mim é o melhor que tem, muitas vezes você está andando num campus universitário e você vê o próprio pessoal do departamento de obras daquela universidade fazendo obras. Mas tem um detalhe, vai ter que construir uma nova unidade. Então tem novos prédios sendo erguidos no campus universitário. E aí quando você chega lá na frente do prédio que está sendo erguido, não é a área de obras que está fazendo a execução direta. Uma empresa, uma construtora, foi contratada para erguer aquele edifício, sei lá, do novo curso de biologia, do novo curso XYZ. Entenderam? Então, no campus universitário, você consegue ver tanto a execução direta, como muitas vezes também a execução indireta. Quando eu tenho uma construtora contratada, é uma execução indireta. Quando eu tenho o próprio departamento de obras daquela universidade realizando a obra, é uma execução direta. Entenderam? Então é bem tranquilo isso aqui, bom senso. Mas cai, tá? Cai bastante aí esse conceito de obra. O que é obra? Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. Ponto. Aqui é uma vertente
do conceito, né? Aí vem, tá, mas uma obra vai ser feita de que maneira? Ou por execução direta ou por execução indireta. Tranquilo? Tranquilo. 2, vamos lá. Ó. Serviço. O que é serviço? Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. Então, ó, estou falando de uma atividade que visa obter uma utilidade de interesse para a administração. Aí vem, ó, tais como. Vocês têm que lembrar, ó, que essa listagem que aparece nas legislações dessa forma aqui, ó, é sempre uma listagem, gente, exemplificativa, tá? Então, ó, exemplo de prestação de serviços. Demolição. Eles adoram colocar demolição como obra. Demolição não é obra. Demolição é prestação de serviço, ok? Então, serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição. Ah, eu vou fazer a obra, mas antes eu preciso demolir o imóvel que estava ali naquela universidade, ali naquela área do campus existente. Então eu preciso contratar primeiro um serviço de demolição, tá? E aí eu tenho a demolição para depois ter a construção da obra, ok? Cuidado com isso aqui, ó. Eles adoram colocar o conceito de demolição no conceito de obra, tá? Conserto, então um conserto é uma prestação de serviço, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, eles adoram mexer com transporte, tá? Nos concursos, é claro que é prestação de serviço. Locação de bens, então aluguel, prestação de serviço. Publicidade, ó, lembrar que publicidade é prestação de serviço, né? Seguro ou trabalhos técnicos profissionais, tá? Quais são os pontos mais comuns aqui de prova, ó? Vocês encontram, é a demolição, então demolição é serviço. Transporte, obviamente é serviço, mas pela importância cai bastante. Locação, tá? Cai bastante também em termos de prova. Publicidade, são os mais comuns, tudo prestação de serviço. Agora, cuidado com isso aqui também, ó. Instalação, montagem. Ah, mas espera aí, professor, precisa fazer uma pequena obra, mas é uma obra de instalação, tá dentro da prestação de serviço em si, entenderam? Então, instalação e montagem não é obra. Instalação e montagem é serviço, tá? Já perceberam, né? Qual que é a tônica da banca examinadora? Ó? Muitas vezes é comparar o que é obra com aquilo que é serviço, tá? Compra. O que é uma compra? Toda aquisição remunerada, né? Bem isso. Compra é uma aquisição remunerada. Mas de quem? De bens, ó. Eu estou comprando produtos. Eu estou comprando bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Aí eles adoram mexer aqui, ó. Eles sempre tiram o parceladamente, ó. Percebam que tem o parceladamente aqui. Não entendi, professor. Quer dizer que quando a administração pública, por exemplo, compra material de escritório, tá? Ah, os computadores eles podem ser fornecidos de forma parcelada? Quando eu falo material de escritório hoje, né, o que me vem à mente é justamente o quê? Computador, insumos de informática. Antigamente era outra coisa. Antigamente era caneta, papel, né? Material de escritório de uma maneira geral. Mas enfim, material de escritório aqui que eu estou falando, lato sensu, tá, gente? Pensa aí, ó, num insumo, num produto que a administração precisa com frequência. Então, por exemplo, computadores, né? Então eu tenho lá uma série de produtos e insumos que são necessários ao funcionamento da atividade administrativa. Eu vou fazer a compra desses produtos, a compra desses bens, tá? A entrega pode ser toda de uma vez e parcelada? Mesma coisa, posso ter entrega toda de uma vez, posso ter entrega parcelada. O que as bancas literais gostam de fazer? Tirar o parceladamente. Tá? Então percebam que é uma só vez ou parceladamente, ok? Aquisição remunerada de bens que vão ser fornecidos de uma só vez ou parceladamente. Ninguém erra, tá? O importante aqui, ó,
são esses dois primeiros. A comparação é de obra com serviço. Obra com serviço sempre tem essa comparação. Bola para frente aqui, ó. Além disso, né? 4. Alienação. O que é alienação? Venda. Alienação é venda. Beleza? Toda transferência de domínio de bens a terceiros. Isso é igual a venda. A administração vendeu para um terceiro, né? Então aqui é algo importante, mas ninguém erra, tá? Aí vem, ó, 5. Podem, né, marcar aqui. É como se fosse, gente, percebam que no inciso 1 eu tenho obra. É como se fosse uma ramificação do conceito. Inclusive, didaticamente, eles poderiam ter colocado tudo em ordem alfabética, né? Então é um glossário que eu estou fazendo aqui da lei de licitações, né? Mas eles não colocaram em ordem alfabética. Então, o ideal seria obra. Aí depois viria assim, ó, obras, serviços e compras de grande vulto. Então vamos lá, ó, vamos entender o que é isso aqui, ó. Aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o estabelecido na linha C do inciso 1º do artigo 23 dessa lei. Já coloquei entre parênteses aí, ó, o valor correspondente, tá? Então eu tenho que lembrar justamente esse valor aqui, ó, de 82 milhões, tá? E 500 mil reais, ó, ok? Obras, serviços e compras de grande vulto. Então eu estou falando de algo grande, ó, pesado, né? Pesado no sentido da grana em si envolvida, ó. Obras, serviços e compras de grande vulto. Aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite da linha C do inciso 1º do artigo 23. E hoje, quando a gente vai lá no artigo 23, inciso 1º, para obras e serviços de engenharia, tá? Já atualizado pelo decreto, aí na linha C, modalidade de concorrência, acima de 3,3 milhões, né? Ó, 3 milhões e 300 mil reais. Na hora que você multiplica por 25, 82 milhões e 500 mil reais. Então, ó, isso é uma compra, isso é uma obra de grande vulto. Então eu vou construir uma obra e essa obra está orçada em 100 milhões de reais. Se ela está estimada ali em 100 milhões de reais, significa que eu estou diante de uma obra de grande vulto, tá? Ah, ela é de 85 milhões de reais. É uma obra de grande vulto. Fiquem de olho no valor. A questão sempre vai trabalhar com o valor. Qual que é o valor desse 25 vezes? E outra coisa, fiquem de olho no 25 vezes. Eu já vi muita afirmativa falando que são 20 vezes. Não, não são 20 vezes. São 25 vezes. Beleza? 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1º da Constituição. Ó, do artigo 23, né, da Constituição, da Lei 8666. Tranquilo? Vale a pena marcar aqui, ó. É uma questão provável, né, em todas as provas e concursos públicos. Então, ó, 82 milhões e 500 mil, porque vai ser 25 vezes, né, 3 milhões e 300 mil, tá? Aí vai dar justamente esse valor aqui, ó, 82 milhões e 500 mil reais. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, bola para frente aqui, ó. Artigo 6º ainda, ó. Para fins dessa lei, considera-se 6. Seguro garantia. Isso aqui é muito importante no âmbito dos contratos administrativos, ó. Sempre que vocês forem estudar contratos administrativos, vocês tendem a ter o questionamento desse conceito aqui, ó. O que é um seguro garantia? O seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos, tá? Então, ó, onde que eu vou encontrar essas obrigações? Eu vou encontrar essas obrigações no respectivo contrato administrativo. E o contrato administrativo, ele, né, pressupõe, ele determina a existência de seguro garantia. Ah, qual modalidade? Pode ser um calção, tá? Enfim, eu tenho diversas modalidades ali de seguro garantia em si, tá? Mas enfim, existe aí a necessidade de seguro garantia. É aquele seguro que vai garantir o fiel cumprimento
das obrigações assumidas pelas empresas, tá? Nas licitações e nos contratos administrativos. Aí vem execução direta, nem precisava, né? Aqui é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Então, aquele exemplo, vamos colocar aqui, ó, a UFMG, tá? Aí eu tenho a UFMG realizando uma obra, tá? Então, aqui, ó, uma obra. Pode ser uma execução direta pelo próprio departamento. Eu não sei se é departamento, se é unidade, mas enfim, é só para vocês entenderem aqui, ó. Departamento de obras da UFMG. Ele vai ser o responsável aqui pela execução direta das obras no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo. Mas espera aí, professor, eu posso ter uma execução indireta. Exatamente. Com a contratação, ó, a contratação via licitação, né? Em regra, tá? Ó, a contratação de uma construtora. Contratação de uma construtora. Ok? Para realizar, né, a obra em si. Tranquilo. Então aí tá o exemplo. Poderia ser qualquer outra universidade, inúmeros outros órgãos públicos tem ou execução direta ou execução indireta. Deixa eu colocar, né, o azinho que estava faltando aqui. Ok, beleza. Aí o seguinte, ó. Então uma coisa é o conceito de execução direta, super tranquilo. Só que aí vem o concurso e começa a perguntar sobre execução indireta, ó. Aqui demanda um pouquinho mais de estudo, né? Um pouquinho mais de atenção por parte de vocês. Execução indireta. Aqui o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes. Fiquem de olho nessa palavrinha aqui, ó. Existem regimes de execução indireta. Então, ó, são os regimes de execução indireta. Então, na hora que o enunciado da questão falar de regime de execução indireta, eu estou falando das alíneas do inciso 8º, ok? Então, na hora que aparecer empreitada por preço global, é execução direta ou indireta? Indireta, tá? Então, ó, empreitada, uma empreitada por preço global. O próprio nome já diz, né? Ó, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Então, por exemplo, vai construir o edifício do novo prédio do curso de biologia no campus e vai ser uma execução indireta. Então, a universidade vai contratar uma construtora e o regime da execução indireta vai ser uma empreitada por preço global. Significa que vou ter ali, né, a licitação e o pagamento dela. A referência é o preço certo e total, né, da respectiva obra em si, né? Entre aspas, né, de porteira fechada, tá? Justamente para vocês perceberem que eu tenho uma empreitada por preço global. A contratação não é, né, por unidades, não é por uma questão unitária, é um preço global. Diferente, obviamente, disso aqui, ó. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Muito comum isso aqui, ó, em conjunto habitacional. Imaginem um conjunto habitacional, ó. Eu vou ter a construção, olha aqui, ó. Eu vou ter, ó, exemplo, ó, uma prefeitura. Então vou colocar aqui, ó, a prefeitura X resolve construir um conjunto habitacional para a população de baixa renda. Tá? Então, eu vou ter a contratação de uma construtora. Tá? Aí eu vou puxar a sardinha aqui. Ó. Foi contratada a MRV, que vai dar cada vez mais dinheiro para um determinado time de futebol. Então, ó, a construtora MRV, ela ganhou a licitação.
e foi uma licitação para a construção do conjunto habitacional, uma execução indireta, mas por preço unitário. Significa que eu estou falando do preço de cada casinha, tá? Então, cada casinha vai ter ali o seu respectivo preço unitário no âmbito, né, das propostas oferecidas. Então, ela ofereceu o quê? Ela ofereceu o preço mais vantajoso da administração, mas por unidade residencial. Entenderam? Então, eu tenho justamente aí essa situação, ó. Cuidado, né, com essa diferença. Uma coisa é empreitada por preço global. É quando eu falo o preço total da obra como um todo. Outra coisa é empreitada por preço unitário. Então é por preço de cada casinha do respectivo conjunto habitacional. Entenderam? Então eu tenho aí esse tipo de situação. Eu estou pegando aqui ó, um exemplo, né? Inclusive de uma construtora que fez esse tipo de situação, mas tem diversas outras. Mas isso aqui ó, é exemplo da questão do Minha Casa Minha Vida. As licitações para contratação ali, né, das construtoras que estão no programa Minha Casa Minha Vida, ela não é por preço global, não é uma empreitada por preço global, mas é uma empreitada por preço unitário. É por cada unidade residencial. De modo que você tem ali uma proposta mais vantajosa para a administração para aquelas unidades residenciais daquele conjunto habitacional e não o conjunto habitacional como todo. Pode ser por preço global, professor? Pode, não tem problema nenhum. Ah, mas eu teria aí o conjunto habitacional como sendo um excelente exemplo. Entenderam? Então, atenção, cuidado, né, com o inciso 8º, a linha B, né, da lei de licitações. A linha D, ó, ainda falando de quê? Execução indireta. E o que? Regimes de execução indireta. Tá? É só ir segmentando a lei, gente. É só ir detalhando ponto por ponto da lei, ó. Quais são os regimes de execução indireta? Nós já vimos dois regimes de execução indireta, a linha A e a linha B, tá? Então agora, ó, eu tenho aqui o regime de execução indireta, que é a tarefa, tá? Então, ó, regime de execução indireta, tarefa. Quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos, por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, tá? Então, ó, duas questões importantes aqui no âmbito do regime tarefa. Primeiro, é uma mão de obra que vai prestar pequenos trabalhos e o preço é certo. Então, imagina, por exemplo, uma pintura, entenderam? É uma tarefa, quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Então, eu vou pintar a fachada, né, do edifício público X. Então, você contrata ali um pintor, né? Uma execução indireta ali, beleza? Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Aí detalhe, ó, com ou sem fornecimento de materiais. O que é muito comum é a banca examinadora fazer a questão aqui, ó, falar que é só com fornecimento de materiais ou que é só sem fornecimento de materiais, tá? Então, cuidado com isso aí, ó. Cuidado com esse tipo de situação, né? Na hora que eu falar da tarefa, a tarefa é um regime de execução indireta, tá? E ela pode ser tanto com material como sem material, sem o fornecimento de material. O importante é uma mão de obra para pequenos trabalhos e por um preço certo. Então, eu estou falando de uma pequena obra, tá? Um pequeno trabalho, né? Uma pequena reforma, tá? Uma pintura, por exemplo. A gente tem esse tipo de situação, ok? Então, cuidado aí, ó. Tarefa, conceito aí também comum nos concursos. E o detalhezinho é sempre aqui, ó. É sempre aqui, com ou sem fornecimento de materiais. Aí vamos ao seguinte, ó. A linha E. Olha só o que a gente tem na linha E. Empreitada integral. Cuidado com isso aqui, ó. A comparação da banca examinadora é sempre com a linha A. O examinador, ó, ele compara com a linha A. Porque lá na linha A, o que a gente viu?
A gente viu uma empreitada por preço global. A referência aqui, ó, é o preço. Entenderam? Enquanto que a referência aqui, ó, também é o preço, mas aqui eu tenho um preço unitário. E aqui, ó, o preço é global. Naturalmente, existe a questão que compara a linha A com a linha B. Só que existe também a questão que compara a linha A com a linha E. Então, esse comparativo aqui, ó, é um comparativo comum de prova. Então, agora eu não estou tendo como referência o preço. Percebam que a referência aqui vai mudar, ó. Não é o preço. Na empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada. Então aqui, ó, a construtora ganhou a licitação de porteira fechada, mas não no sentido do preço que ela vai receber ali, né? Apresentou o preço global. Não, ela ganhou para realizar toda a estrutura, toda a obra que ela precisa. Então é um regime de empreitada integral. Cuidado para eles não falarem que é um regime de empreitada por preço global. O preço global é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço total. O valor da licitação é global, diferente da empreitada por preço unitário, onde o valor das propostas é por unidade. Entenderam? Então, uma coisa é a linha A, outra coisa é a linha B e uma terceira coisa é a linha E. Tá? Exemplo da linha E, um estádio de futebol. A Copa do Mundo de 2014. Não foram construídos diversos estádios de futebol, inclusive diversos, né, elefantes brancos, tá? Mas enfim, não vamos entrar no mérito, né? Então, ó, eu tenho a construção do estádio de futebol como um todo. Então vai ter que ter a terraplanagem, né, da área, eu vou ter que ter toda a obra. Vai ser uma empreitada, o quê? Uma empreitada integral, o regime de execução. Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, a administração pública recebeu o estádio na sua integralidade. Ó. Então, um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, desde o início até a entrega das chaves, vamos falar assim, né? A entrega final ali, ó, serviços, instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada. Então, por exemplo, um estádio de futebol, não tem a área ali onde a imprensa fica, onde eu vou ter os profissionais de imprensa. Então, entregar com tudo, com a área dos profissionais de imprensa, com todo o cabeamento de internet, com todo, entenderam? É uma empreitada integral. É como se você estivesse comprando um apartamento, uma casa, e a construtora te entregasse tudo prontinho. É só você chegar com seus móveis e morar. Pode ser que na empreitada integral esteja inclusive o mobiliário, ou seja, é tudo mesmo. É só entrar. É só entrar e utilizar aquela obra, aquele equipamento público, por exemplo. Entenderam? Então, empreitada integral, como o próprio nome diz, é um regime de execução de obra. Lembrando que eu estou falando da execução indireta, é um regime de execução indireta, onde eu tenho uma porteira fechada em todos os sentidos, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada. Até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada de operação. Isso aqui que é importante. Na empreitada integral, a administração pública já recebe a obra em condições de operar o respectivo equipamento, o respectivo prédio, por exemplo, tá? Ou estádio de futebol, por exemplo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional. Mas peraí, eu também a construtora se responsabiliza pelo corpo de bombeiros, por todos os laudos? Sim, tem que estar tudo certo, tá?
Tudo ali liberado, prefeitura, corpo de bombeiros, tudo tranquilo, tá? Então eu tenho justamente, né, esse tipo de situação. Aí o que que vocês têm que lembrar? Como que vai ser o pagamento dessa empreitada integral? Tá? Aqui que muitas vezes faz a confusão. Ó. Como é que vai ser o PGTO dessa empreitada integral? Aí vocês têm que lembrar o seguinte: pode ser por preço global, entenderam? Mas pode ser também o quê? Por preço unitário. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. A Petrobras vai construir 5 plataformas de petróleo, ok? Então imagine o seguinte, ó, a Petrobras construindo 5 plataformas de petróleo. Ela pode fazer uma licitação para contratar um consórcio, né? Vai ter que ser um consórcio, mas imagina que fosse uma única construtora aí, né? Uma única empresa, um único fornecedor. É um consórcio, tá? Você vai contratar ali um consórcio. Pode ser que esse consórcio seja contratado por unidade, para falar o seguinte, não, ó, a licitação é para construir as 5, entenderam? Não é plataforma por plataforma. Então eu tenho uma licitação para construir 5 plataformas. Pode ser que a empreitada integral, entregar a plataforma de porteira fechada para a Petrobras, seja por preço global ou seja por preço unitário. É aí que aluno faz confusão. Uma coisa, gente, é o regime da execução indireta. Nós estamos estudando aqui o quê? Regime de execução indireta. E um dos regimes de execução indireta é a empreitada integral. Outra coisa, tá? É você ter o quê? É você ter, né? Qual é o conceito? Desculpe aqui, ó. De empreitada por preço global. A referência aqui, ó, é o preço. É como que vai ser a precificação. A precificação vai ser global ou a precificação vai ser por preço unitário? Entenderam? Então a empreitada a empreitada integral, ela pode ter um preço global ou ela pode ter um preço unitário. Seria a junção, né, dos dois regimes. É o regime empreitada integral mais o regime preço global, entenderam? É o regime empreitada integral mais o regime preço unitário. Ah, como assim preço unitário? Por plataforma. E não o preço global das 5 plataformas. Entenderam? Então é por isso que eu tenho aí, ó, essa confusão muitas vezes. Todos eles são regimes de execução indireta, mas um não impede de ser utilizado em conjunto com o outro. Não é só um ou outro. Na empreitada integral, você vai ter que definir como é que vai ser a questão da precificação, a referência quanto ao preço. Vai ser preço global ou vai ser por preço unitário? Depende daquilo que você está fazendo, daquilo que está sendo contratado. O exemplo das plataformas de petróleo é um excelente exemplo. Tá? Ou sei lá, eu tenho um conjunto habitacional de porteira fechada. Eu posso também ter o conjunto habitacional por preço global. Mas o mais correto é você fazer o conjunto habitacional por unidade residencial, por preço de cada casinha, de cada apartamento, por exemplo. Entenderam? Então percebam que eu tenho aí, esses diversos regimes de execução indireta. É só ficar de olho no enunciado. O que o enunciado quer? O enunciado quer saber quais são os regimes de execução indireta? Quer. E a referência não é aquilo que vai ser entregue enquanto obra. A referência é o preço. Se a referência é o preço, eu tenho empreitada por preço global, empreitada por preço unitário. Mas a referência é o seguinte, vai entregar de porteira fechada, empreitada integral. Tudo. Entenderam? Então percebam que eu tenho esses conceitos que são conceitos importantes. Agora é o seguinte, gente, ó, prova nível médio, tá? Muitas vezes prova de nível médio não vai para essa parte do glossário, tá? Não vem aqui para esses regimes de execução indireta. Prova nível superior, muitas vezes vem para o regime de execução indireta. Então, ó, a prova nível médio, em regra, ela fica nesses conceitos mais iniciais.
Já quando é um concurso nível superior, você parte ali para esses conceitos mais detalhados da execução, tá? Da execução indireta, que são os regimes de execução indireta, tá? Então eu tenho que lembrar o seguinte: tá, professor, mas e quando não for por empreitada integral? Quando não for uma obra, né, por empreitada integral? Ora, pode ser uma tarefa, tá? Pode ser simplesmente, né, uma empreitada por preço unitário, uma empreitada por preço global, entenderam? Uma coisa não exclui a outra. Eu posso utilizar os outros regimes. A empreitada integral é só um dos regimes. É quando eu quero receber tudo de uma vez. Ah, não entendi, professor. Basta lembrar o seguinte, ó. Vou utilizar o mesmo exemplo do estádio de futebol, tá? Ah, vamos pegar um exemplo mais moderno aí. Um hospital. Um grande hospital. Pode ser que você faça uma licitação para o fornecedor que vai ali, ó, organizar o terreno. Fazer toda a estrutura com relação a deixar o terreno em condições de começar uma obra. Então você faz uma licitação só para isso primeiro. Ajeita o terreno, beleza? Ah, depois eu vou ter uma licitação só para a construtora que vai construir o edifício e fazer o acabamento interno, mas sem equipar o hospital, entenderam? Então você tem só a edificação como se fosse ali um apartamento, como se fosse uma obra, né, em si. Ah, eu faço uma terceira licitação para saber qual que é a empresa que vai equipar o hospital com o fornecimento, a montagem das UTIs e tudo em diante, entenderam? Ah, eu agora vou fazer uma licitação para, sei lá, como é que vai ser a área de telecomunicações desse hospital. Toda a infraestrutura de rede, de TI do hospital, entenderam? Aí não é empreitada integral. Eu estou fatiando a respectiva obra, a necessidade de construção do hospital, mas entre diversos fornecedores, e não só diversos fornecedores, em diversas licitações. E aí cada tipo de situação vira um regime de execução da obra respectivo. Entenderam? Eu posso fazer, enquanto administração, uma empreitada integral, mas eu também posso ir fatiando, eu posso fatiar. Uma coisa é a preparação do terreno, aí empresas, né, competem, fornecem ali a proposta mais vantajosa para a administração. Foi fechado o contrato, tá pronto, tá? Aí vem uma outra licitação que é para a construção do edifício, constrói. Agora uma outra licitação para fazer toda a TI do edifício do hospital, foi feito. Agora uma outra licitação para instalar todos os equipamentos do respectivo hospital. Compreenderam? Então, a depender da situação, a administração pública precisa escolher qual é o melhor regime de execução indireta. Não necessariamente ela tem que escolher um ou outro. Se for uma empreitada integral, ela vai definir se vai ser por preço global ou se vai ser por preço unitário, por exemplo, tá? Se é algo simples, uma tarefa e assim por diante. Entenderam? Então, ó, basta ter cuidado, né, e ter atenção aos termos da própria lei e perceber o que a gente está fazendo. Gente, boa parte dos erros, tá, em licitações está no enunciado. O aluno não percebe o que está sendo cobrado no enunciado. Foco no enunciado. O enunciado está querendo saber quais são os regimes de execução indireta? Estão aqui. Os regimes de execução indireta. Entenderam? Então eu tenho justamente aí essa situação. Aí, ó, finalizado o inciso 8º, a gente vai para outra questão importantíssima. Ó, o enunciado mudou agora. Ó. O enunciado da questão de concurso agora está falando de outra coisa. Ele não está falando mais de regime de execução indireta. Agora ele está falando do projeto básico, tá? Projeto básico é fundamental. Por que projeto básico é fundamental? Ora, é com base no projeto básico que eu consigo ter a elaboração das propostas por parte dos respectivos fornecedores. Sem projeto básico, fica difícil, né? Imagina uma obra, por exemplo, sem projeto básico. Não tem como. Então, vamos lá. Então, mudando a questão, ó. Mudou a questão, mudou o enunciado. O que é projeto básico? Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão
adequado. Então basta lembrar o seguinte, um conjunto de elementos adequado. Porque se é um conjunto de elementos necessários e suficientes e com nível de precisão, o quê? Sempre adequado. Para caracterizar obra ou serviço. Então como que tem que ser a obra? Como que vai ser a obra? Fornecedores. A administração pública brasileira vai realizar uma obra. Está aqui o projeto básico. Para que vocês possam estudar o projeto básico e apresentar a proposta mais vantajosa para a administração. É a prestação de um serviço. Está aqui o projeto básico. De modo que os fornecedores possam elaborar suas propostas e apresentar a proposta mais vantajosa para a administração. Ok? Então, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto de licitação. Então, por exemplo, pode ser um complexo de obras, né? A construção de diversas obras de engenharia. Então, a construção lá do grande hospital. Então, eu posso fazer, ok, por uma empreitada integral, mas pode ser também que seja fatiado. Então, toda terraplanagem, né? Enfim, toda do início ao fim ali, mas fatiando as respectivas obras ali. Então, eu posso ter um complexo de obras ou um complexo de serviço objeto da licitação. Basta raciocinar o seguinte, está tendo uma obra ou um serviço. E para que os fornecedores possam encaminhar a proposta mais vantajosa da administração, eles dependem de um projeto básico, que reúne o conjunto de elementos necessários para a apresentação da proposta, ok? Beleza, tá? Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Uma questão muito comum de prova aqui, além de você perceber que o projeto básico tem que colocar ali os requisitos mínimos de viabilidade técnica, adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e também o quê? O custo da obra. Então, olha só, eu estou tendo no projeto básico, no mínimo o quê? No mínimo uma questão técnica, como que tem que ser a construção do ponto de vista técnico, para que exista viabilidade técnica, qual que vai ser o impacto ambiental, do empreendimento e, em razão da questão técnica e da questão ambiental, qual que vai ser o custo da respectiva obra. Então percebam que eu estou falando de uma questão econômica, o custo, não é uma questão econômica, uma questão ambiental, e uma questão técnica, de viabilidade. Porque talvez não exista viabilidade técnica para a realização daquela obra. Então eu me preocupo também com essa questão técnica. Então, é uma questão técnica, uma questão ambiental e uma questão econômica. Técnica, impacto ambiental e custo da obra. Precisam estar presentes no projeto básico? Sim. Como é que eu, enquanto uma construtora, por exemplo, a minha empresa, enquanto uma construtora, vai conseguir realizar a obra se a obra não tiver os parâmetros técnicos necessários expostos no projeto básico? Tem que ter viabilidade técnica exposta. Como é que eu vou realizar a obra sem saber quais são as condicionantes de impacto ambiental? Por exemplo, como é que eu tenho que construir a rodovia para não impactar numa área de preservação ambiental? Muitas vezes perto de parques nacionais a gente consegue ver isso. A rodovia ela é construída, mas debaixo da rodovia você tem túneis para passagem dos animais, de modo que a rodovia não prejudique o fluxo dos animais daquele ecossistema. Eu já vi muitas vezes pontes, né? Você tem ali viadutos ecológicos para que os animais passem por cima, para que eles não tenham que atravessar a rodovia e correr o risco ali de serem atropelados. Então é comum você ter esse tipo de situação. Você está tendo a construção de uma rodovia. Então você tem a viabilidade técnica da rodovia, mas você também tem o quê? Os parâmetros ambientais, para que a construtora saiba orçar,
Tá, como é que vai ser essa rodovia aqui no trecho X? Ah, no trecho X passa no meio do Parque Nacional Y. Então, peraí, e a fauna local? E né, o ambiente local? Então, você tem que ter toda essa mensuração do impacto ambiental, por exemplo, tá? E, sobretudo, a questão do custo da obra, né? Sem projeto básico não tem como você desenvolver e orçar, né, o valor da obra em si, tá? Ó, e a definição também dos métodos de execução. Isso aqui é outra coisa que cai no concurso, ó. Eles perguntam se o projeto básico ele já define quais são os métodos de execução e o prazo de execução da obra. Claro que sim. Porque eu posso ter o método X, eu posso ter o método Y. E aí vem a administração e fala, não, não, mas nesse caso aqui, o mais adequado, a proposta mais vantajosa para a administração tem que ser o método X, não pode ser o método Y. Então, naturalmente, todo mundo que fizer a proposta baseado no método Y e não no método X previsto no projeto básico, vai estar desclassificado da licitação. Por quê? Porque está fornecendo, né, uma proposta, mas com um método de execução diferente do método exigido pelo edital, do método presente no projeto básico. Compreenderam? Então, cuidado aí, ó. O projeto básico tem que ter viabilidade técnica, ele tem que ter mensuração do impacto ambiental, ele tem que estimar, né, o custo, ter elementos que possibilite o custo da obra para que você faça ali a proposta mais vantajosa e tem que definir também o método e o prazo de execução, tá? E ainda, ó, né, devendo conter os seguintes elementos. Então, na hora que você está lá resolvendo a questão de concurso, e aparece assim, ó, são elementos do projeto básico em uma licitação. Estou falando das alíneas do inciso 9. Então, vem a linha A. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. Óbvio, né? Ah, então vamos supor, é a construção de uma hidroelétrica. Vai ser uma hidroelétrica que vai barrar o rio completamente, formando um enorme lago, ou vai ser uma hidroelétrica onde a barragem pega só parte do rio, de modo que a água passe por baixo, tá, da respectiva barragem. Vou dar um exemplo, as hidroelétricas que foram construídas no norte do Brasil. Você tem lá a hidrelétrica do Rio Madeira, né? A Santo Antônio e Giral, se eu não me engano, né? As hidrelétricas ao longo do curso do Rio Madeira. O que acontece? Ela não é uma barragem completa, porque se fosse uma barragem completa, a área alagada, tendo em vista a planície, né, amazônica, seria muito grande. Então, o projeto básico, né, para a construção das respectivas hidrelétricas falou o seguinte, não é uma barragem completa, é uma barragem que permite a passagem da água por baixo da barragem. Então você tem a água batendo, né, na barragem, mas ela tem a vazão por baixo. Isso já é suficiente para criar um lago. Para criar um lago que seja capaz de gerar o quê? Energia elétrica. Entenderam? Aonde que está essa informação desde o início, professor? No projeto básico. Então o projeto básico, ele trouxe a solução escolhida no âmbito da visão global da obra com relação ao tamanho do reservatório. Entenderam? Só para ficar num exemplo aí, tem inúmeros exemplos. Se vocês pegarem qualquer projeto básico, vocês vão perceber isso. Que o projeto básico, ele dá essa visão global da obra. De modo que você tem ali, ó, né, condições de identificar todos os elementos constitutivos com clareza, né? Só dei um exemplo aqui, ó, a construção da barragem. Como é que vai ser a construção da barragem, por exemplo? Fora os outros detalhes, né, de uma grande obra aí, como, né, uma hidrelétrica. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, devendo conter os seguintes elementos. Eu acabei repetindo aqui, ó, só para ficar didático, ó, desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer a visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. Beleza. Aí vem, ó, as soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.
né? Então, quais são as soluções técnicas globais, aquelas soluções técnicas localizadas? Tudo isso, gente, tem que estar suficientemente detalhado. Então, exemplo, ó, a construção de uma rodovia. E essa rodovia prevê, por exemplo, a construção de um túnel em uma determinada serra, em uma determinada montanha. Cadê o estudo geológico da montanha? Qual que é a constituição? Será que dá para cavar o túnel ali? Tem que estar lá no projeto básico. Porque senão a construtora sai cavando buraco lá e de repente bate numa rocha que não dá nem para dinamitar, ou o custo de dinamitação da respectiva rocha, ela vai ser, né, vai ser muito caro. Então, peraí, eu preciso ter toda a análise geológica da estrutura da montanha para saber se efetivamente existe condição de você fazer o túnel naquele trajeto, entendeu? O túnel, né, naquele ponto da montanha, da serra e coisas do tipo, beleza? Tudo isso tem que estar no projeto básico. Aí vem identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra. Imagina a complexidade, né, de uma grande obra aí, ó. Imagina uma empreitada integral. Como é que é o projeto básico de uma empreitada integral numa obra de grande vulto? Tá? É algo bem complexo mesmo, ó, com todos os tipos de serviços que serão executados, todos os materiais, a especificação, né, dos materiais, os equipamentos a serem incorporados à obra, né? Então, por exemplo, no caso da hidrelétrica, como é que vai ser a barragem, como é que vai ser, né, as comportas que irão abrir ali para passagem da água, tudo isso tem que estar especificado, ó, tá? Bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Isso aqui, ó, é uma questão importante, tá? Você não pode também sair exigindo aquilo, por exemplo, que só uma empresa consegue oferecer, por uma questão, por exemplo, de inovação tecnológica e de registro de patente, entendeu? Então vamos supor que eu poderia construir uma hidrelétrica de 4 ou 5 maneiras, mas só tem uma que constrói de um determinado jeito, com a utilização de um determinado material. E sinceramente, ele não é tão inovador assim a justificar que você possa ter uma dispensa, né? Ou até mesmo, dependendo da situação, uma inexigibilidade, mas não seria o caso aqui, né? Mas enfim, de modo que só aquele fornecedor possa participar. Não, você não pode ter isso. Você não pode frustrar o caráter competitivo da licitação, porque o grande objetivo da licitação é que a administração pública obtenha a proposta mais vantajosa, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista técnico. Então percebam que eu tenho aqui, ó, que ter essa preocupação, né? Eu não posso sair fazendo tantas e tantas especificações, tá? Que são ali, que podem ser, melhor dizendo, exageradas e que frustrem o caráter competitivo da sua execução. Eu preciso lembrar que eu preciso garantir na licitação o caráter competitivo da execução. Então eu não posso sair fazendo exageros, né, nas especificações ali no âmbito do projeto básico, ok? Beleza, continuando aqui, ó. A linha D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Mesma coisa. Aquele exemplo que eu dei da geologia da montanha. É uma informação que eu preciso ter para saber qual que é o método construtivo. Eu vou usar dinamite? Que tipo de dinamite? É necessário dinamitar? Enfim, né? É só a escavação para a construção do túnel? E tudo isso tem que estar no projeto básico, tá? Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Ó, isso aqui é muito importante no âmbito das obras públicas. O projeto básico vai gerar o plano de licitação e gestão da respectiva obra. Então, olha só, se eu vou ter a execução da obra é tendo em vista o plano de licitação e gestão da obra. E o plano de gestão e licitação da obra depende do quê? Do projeto básico.
Então, se você faz um bom projeto básico, você tem um bom plano de licitação e gestão da obra e, consequentemente, uma boa execução da obra. Eficiência. Princípio da eficiência total. Agora, se você tem um projeto básico ruim, vai gerar o quê, gente? Um plano ruim e uma execução ruim. Então, muitas vezes, os problemas que o Tribunal de Contas, tá? Porque lembre-se que os tribunais de contas vão lá escrutinar não, né? Auditar os respectivos contratos, né? As licitações que estão ocorrendo. Muitas vezes os problemas que são identificados pelo Tribunal de Contas ou até mesmo pelo Ministério Público na realização de obras no Brasil decorre de um projeto básico mal feito. Ah, o projeto básico não fez o estudo adequado da geologia da montanha. Aí tá lá a construtora furando o buraco, né? Fazendo lá a escavação, bate numa rocha que não tem como ser dinamitada. Ou pior, se você dinamitar aquela rocha ali, corre o risco da montanha, sei lá, ceder. Posso estar falando uma grande bobagem do ponto de vista da engenharia. Mas enfim, você tem aí uma situação que tipo assim, ó, não dá para o túnel ser aqui. Tem que fazer um túnel em outro lugar. Ou então, ó, não vai ter que ter mais túnel. Vai ter que contornar a montanha. Alterei tudo. Vou ter que fazer termo aditivo no contrato, para continuidade da obra. Então, perceba o seguinte: o bom projeto básico gera o bom plano de licitação e gestão da obra, o que vai representar uma boa execução da obra. Por isso a importância de você ter projetos básicos que sejam projetos básicos qualificados. E sempre existiu uma denúncia por parte dos órgãos de controle no Brasil, Tribunal de Contas, Ministério Público, que parece que muitas vezes o projeto básico é feito é mal feito de forma proposital. Por quê? Porque quando você tem o projeto básico mal feito, de forma proposital, lá na frente vai gerar a necessidade de um aditivo ao contrato e um aumento, por exemplo, do preço da respectiva obra. Então, peraí, você tem que ter bom projeto básico. Então, essa expertise do projeto básico, ela é muito importante. Lembrem-se que a engenharia nacional, a engenharia brasileira, sempre foi reconhecida como uma das melhores engenharias do mundo. Isso mesmo. Peguem aí as proezas da engenharia brasileira. Diversas construções tidas como complicadas, fruto de todo o desenvolvimento da arquitetura e da engenharia brasileira. Pô, gente, a gente vai na arquitetura, pensa, Niemeyer, todas as coisas, toda a arquitetura brasileira reconhecida. Usei só um expoente da nossa arquitetura aqui para exemplificar, o caso do Niemeyer. Mas a gente sempre teve um reconhecimento do ponto de vista da arquitetura. E sempre existiu também um reconhecimento do ponto de vista da engenharia. Muitos estudiosos do assunto, eles falam o seguinte, isso se deve, sobretudo, à Constituição de 1946. Porque a Constituição de 1946, cidadã, democrática também, foi ela que começou a exigir esse tipo de transparência e esse tipo de qualificação técnica para a execução de obras e serviços. Então, durante um longo tempo da história brasileira, você teve ali a formação de escritórios especializados no âmbito do desenvolvimento de projetos básicos, de arquitetura, de engenharia, para que você tivesse ali o quê? Uma evolução da própria execução da obra pública em si. Só que aí é o seguinte, vem 1964, vem a ditadura militar e meio que suprime essa necessidade de licitação e obra pública. Como assim, professor? Não tinha licitação e obra pública no período do regime militar? Não, você tinha algo parecido com uma licitação e obra pública, só que não era transparente. Você não tinha publicidade. Num regime totalitário, você não tem publicidade, você não tem transparência. E muitas vezes quem que é contratado? O amigo do ditador, os amigos do rei. Então, peraí, se eu vou contratar por critérios pessoais, eu não preciso ter licitação para contratar a proposta mais vantajosa para a administração. Então, o que aconteceu com toda essa expertise brasileira, principalmente no planejamento e arquitetura das obras públicas? Foi se perdendo, porque de uma certa forma
né, os critérios para a contratação de uma construtora durante o regime militar não eram mais critérios técnicos, e sim critérios políticos. Afinal de contas, você não tinha ali publicidade, transparência através de um procedimento licitatório. Quem resgata isso é a Constituição Federal de 88. É a Lei 8666/93. Então parem para pensar, diversos casos de corrupção que nós temos nas obras públicas brasileiras de 88 para cá, tá? Ainda decorrem de um projeto básico mal feito, que possibilita o desvio de dinheiro, gastos desnecessários por parte da administração pública. Só que gradativamente nós fomos também reconstruindo essa capacidade de planejamento e arquitetura, que até então não era um diferencial competitivo. Hoje é um grande diferencial competitivo para uma empresa que participa de uma licitação de uma obra pública? Claro que sim. Então percebo que o projeto básico tem que ser feito dentro da administração pública de uma maneira correta e que eu também posso ter escritórios de engenharia e arquitetura especializados na elaboração de projetos básicos, que podem ser contratados pela administração pública. Não necessariamente o projeto básico tem que vir de engenheiros e arquitetos da administração pública, mas eu crio todo um mercado de planejamento e arquitetura, de engenharia, planejamento, engenharia, e arquitetura no âmbito das obras públicas, na hora que eu tenho projeto básico e licitação. Eu preciso de ter o quê? Empresas especializadas. Fazer isso aqui é fácil, gente? Não é. Então percebam que nós estamos resgatando isso. É todo um processo que foi interrompido durante a vigência do regime militar. Professor, mas quem construía era o Exército. Sim, muitas vezes era o Exército, mas quem garante que era pela melhor metodologia e coisas do tipo? É claro que na obra do Exército em si, realizada pelo Exército, você não tinha corrupção. Mas o Exército construía tudo. Itaipu Binacional foi construída pela engenharia do Exército? Não. Vai ver o que aconteceu lá em Itaipu Binacional para vocês verem o que é a falta de uma lei de licitações e de uma democracia liberal fazem com o gasto público, com o dinheiro público. Então eu preciso ter lei de licitações. E se eu preciso ter lei de licitações, significa que eu tenho publicidade, significa que eu tenho transparência. Entenderam? Só para ficar num exemplo aí. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimento propriamente avaliados. Óbvio, né? O projeto básico tem que prever isso aqui, ó. O orçamento detalhado do custo global da obra, tá? Tudo isso aí, ó, são características, elementos, melhor dizendo, se bem que eu já vi questão falando de características, elementos ou características do projeto básico, ok? Beleza. Aí vem, 10, projeto executivo, que também depende do projeto básico, ó. O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? O que eu já vi concurso fazer? Falar que o projeto executivo é a mesma coisa que o projeto básico. Não. Projeto básico vai gerar um bom projeto executivo. São coisas separadas, ok? Então, cuidado aí. Projeto básico é uma coisa, projeto executivo é outra coisa. O projeto executivo, o próprio nome já diz, eu estou falando da execução da obra em si. Como é que eu vou executar a obra sem projeto básico? Não tem como. Então, sem projeto básico, não tem projeto executivo. Tá? O projeto executivo está no âmbito do plano, tá? De gestão da obra. Como é que eu vou fazer a gestão da obra sem projeto executivo? Eu tenho que ter ali o respectivo projeto executivo, feito com base no projeto básico. Aí vem o inciso 11, todo mundo que estuda para concurso público já sabe o que é isso aqui. O que é a administração pública? A administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica e direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista e aquelas sob controle
do poder público e das fundações por eles instituídas ou mantidas. Conceito de administração pública que a gente estuda no artigo 37 da Constituição e que vocês estudam também no direito administrativo como um todo. Aí vem 12. Administração. Órgão, entidade ou unidade administrativa, pela qual a administração pública opera e atua concretamente, o conceito de administração. Beleza? Imprensa oficial. O jornal oficial, o veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o DOU, o Diário Oficial da União. Para os estados, o respectivo Diário Oficial. Em Minas Gerais, o Minas Gerais, que é o nome do Diário Oficial, né? Em Minas Gerais, tá? E os municípios, o DOM, o Diário Oficial do Município, e assim por diante. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual, é aquele que contrata a administração, né? Então, a UFMG é uma contratante de uma obra e serviço de engenharia, por exemplo, numa execução indireta. Contratado, a pessoa física ou jurídica signatária do contrato com a administração pública. Comissão permanente ou especial, criada pela administração, né, com a função de receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos à licitação e ao cadastramento dos licitantes. Clássico de prova isso aqui, tá? Podem marcar. Eu já vi banca examinadora falando que a comissão é o percentual que a construtora vai receber. Nada a ver, né? Aqui eu estou falando, gente, da CPL, da Comissão Permanente de Licitação, ou da CEL, tá? Comissão Especial de Licitação. E aí o seguinte, qual é o objetivo? Eles querem saber o que a comissão faz, receber função, função de receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos às licitações. E sobretudo isso aqui, não se esqueçam disso aqui, cadastramento dos licitantes. Eles perguntam se a comissão permanente de licitação é a responsável pelo cadastramento, né, dos licitantes. Sim, também tem cadastramento dos licitantes na comissão de licitação. Beleza? Cuidado com isso aqui, Isso aqui é clássico de concurso público, a comissão de licitação, seja a permanente ou a especial, tá? Produtos manufaturados nacionais. O que é um produto manufaturado nacional, professor? É um produto feito no Brasil, produto manufaturado, produzido no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, tá? Então são os produtos feitos no Brasil, Produtos feitos, manufaturados, produzidos, detalhezinho, no Brasil, no território nacional. Então eu posso ter uma multinacional aqui, fazendo produtos manufaturados nacionais? Posso, beleza? Vamos lá, 18, Serviços nacionais. O que é o serviço nacional? São aqueles serviços prestados no país, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, prestados no país, tá? Serviços nacionais são aqueles serviços prestados no país. Posso ter tanto uma empresa brasileira como uma multinacional prestando serviço no Brasil, tá? Aí vem, 19. Sistema de tecnologia de informação e comunicação estratégicos, né? Então, uma TI estratégica aqui, sistemas de tecnologia, sistemas de tecnologia e informação e comunicação estratégica. Por exemplo, um conjunto de radares das Forças Armadas, Bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade, tá? Então é o seguinte, para ser estratégico tem que ter disponibilidade, ou seja, ele tem que estar sempre disponível, confiabilidade, eu preciso confiar. Logo, ele precisa ser seguro, ter segurança necessária, inclusive contra invasões, e confidencialidade. Tá?
Então, por exemplo, quando eu falo aí das Forças Armadas, quando eu falo, por exemplo, da aeronáutica e do conjunto de radares da aviação militar, tudo bem que eu tenho que ter as mesmas coisas na aviação civil, né? Tem os SINDACTAS, mas eu tenho que lembrar que existe controle de espaço aéreo civil e controle de espaço aéreo militar. Perceba o seguinte, num conjunto de radares, civis ou militares, mas principalmente aqui, ó, pensem nos radares militares. Eles têm que estar ali, ó, disponíveis, 100% em disponibilidade? Sim. Para eu saber se o espaço aéreo brasileiro está sendo invadido ou não, tá? Eles precisam ter confiabilidade? Claro que sim. Eles precisam ser seguros, de modo a impedir uma invasão por hackers, por exemplo? Claro que sim. E eles precisam ser o quê? Com a confidencialidade necessária ali, ó, de uso exclusivo da aeronáutica, por exemplo, de uso exclusivo das Forças Armadas, por exemplo. Entenderam? Só para ficar num exemplo em si. Vamos lá, ó, continuando aqui, ó, tá? Para a gente finalizar. 20. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. O que são produtos para pesquisa e desenvolvimento? Bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Então, por exemplo, eu chefio um laboratório, eu tenho um laboratório da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, tá? E o laboratório da Embrapa está precisando do reagente X para a sua atividade de pesquisa, no sentido ali, ó, de uma inovação tecnológica, né, no campo, o desenvolvimento de uma nova semente, né, que esteja mais adequada aí a determinadas condições climáticas, onde hoje aquela cultura não prospera. Né? O caso da soja, por exemplo. Ó. A soja era impensável algumas décadas atrás que a soja pudesse crescer no cerrado. Tá? Só que aí a Embrapa, através de desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, tecnologia, dinheiro público, financiando pesquisa científica, tecnológica, inovação, desenvolveu, né, uma modalidade ali, de semente que permite justamente o plantio da soja no cerrado brasileiro. Tá aí, ó, né? Enquadra exatamente nesse tipo de situação. Eu precisei, por parte da Embrapa, de bens, insumos, né, serviços e até mesmo, se for o caso, obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia e inovação tecnológica, discriminados em projetos de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Tá? Ó, o artigo 6º, gente, ele o aluno não gosta muito dele, não. Ele fala, o artigo 6º é muito chatinho, professor. É que tem muito detalhe. É só você ir estudando com calma. Pega ele parte por parte. Estudou uma vez, guarda ali um pouquinho, estuda de novo, resolve exercícios, tá? Eu sempre tenho a cobrança do artigo 6º nos concursos. Sejam aqueles editais mais básicos, tá? Que inclusive param no artigo 6º, para depois ir para o artigo 20, e é o que a gente vai fazer aqui no nosso curso. Percebam que eu estou pegando primeiro aqueles artigos mais básicos referentes às licitações, porque boa parte das provas de concursos públicos no Brasil fazem isso. Do artigo 6º pula para o 20, tá? Mas é claro, depois a gente vai analisar também os outros dispositivos referentes à lei de licitações. Mas o importante é, em uma primeira parte, estudar do artigo 1º ao 6º. Faça isso também. Pega 1º a 6º e estuda. Resolve ali uma bateria de exercícios tendo em vista essa parte da lei de licitações. Depois, pega do 20 ao 26. Estuda do 20 ao 26. Resolva uma bateria de exercícios. Aí depois você volta nessa parte aí do 7º até o 19, tá? O 7 ao 19 não necessariamente ele é cobrado em todos os concursos. Dê uma olhadinha sempre no seu edital e faça esse estudo segmentado. Vai chegar uma hora que, tendo em vista, né, as suas necessidades de estudo para concurso e o tempo que você está estudando para concurso, você vai ter visto a lei de licitações inteira, tá? Mas sempre foco na legislação. Ó, licitações mais do que nunca. Eu sugiro vocês pegarem o texto da lei e estudarem em cima do texto da lei. A questão vai estar calcada no texto legal. Posso até ter um pouco de doutrina do direito administrativo, mas você vai conseguir, inclusive, responder a questão doutrinária se você conhecer
o texto legal. Beleza? Vamos terminar por aqui, tá? Então, ó, com isso, nós finalizamos aí essa primeira parte do nosso curso aqui de licitações. Nós fomos até, né, o final do artigo 6º. No nosso próximo vídeo, né, na nossa próxima aula, eu vou dar continuidade a partir daqui, ó, modalidades, limites e dispensa, tratando do artigo 20 20 da Constituição, 20 da Lei 8666. Isso que dá ficar misturando a aula de constitucional com a aula de licitações, tá? Tem hora que eu acho que eu estou na Constituição, tem hora que eu acho que eu estou na Lei de Licitações.